bendizendo o teu santo nome. Amém? Vamos sentar, pode se assentar em nome de Jesus. Nós vamos agora passar um vídeo, né? Para ter uma noção assim daquilo que nós vamos fazer de uma forma mais aleluia, né? Só para ter uma noção daquilo que nós vamos trabalhar, não dentro da visão, mas fazendo uma analogia. Amém? Eu vou pedir, enquanto isso ele está botando o vídeo, para alguém possa distribuir para mim. Amém, queridos. A folha eu vou passar depois. Queria que vocês, né, primeiro atentassem aqui, ele está passando. Tá. Por enquanto a gente vai estar hoje só fazendo uma introdução. Pode passar a primeira tela. Primeira tela, nós temos aqui o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 28. Jesus aparece a seus discípulos em Galiléia, e aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Tá, amor? Tá. Não está na folha aqui. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui como eu falei, uma analogia que eu estou fazendo do curso que a gente vai fazer hoje. Então, estou me baseando nos textos bíblicos, alguns textos vão vir posteriormente. Né? Aproximando-se, falou: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando ele fala, foi-me dada a autoridade, né? Toda a autoridade, significa que não escapa nenhuma. Toda a autoridade foi dada para quem? Para Jesus Cristo. Deus passou essa autoridade para Jesus. E no céu e na terra. E no versículo 19, para a gente entender bem, esses versículos 18, 19, 20, não está no pergaminho, não está escrito assim. Não tem versículos na Bíblia, tá? Os números, isso aí foi para nos ajudar, nos auxiliar. Então, a leitura é praticamente direta ali. Você lê o versículo, autoridade da terra, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. O que ele quer dizer com isso? Que a autoridade foi dada, e ele falou assim: eu estou indo para o céu, que no capítulo 28 ele já estava ressurreto, ele estava saindo daqui, a autoridade dele foi fazer: façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui, amados, ele não está falando, Jesus não está falando, às vezes a gente pensa assim: eu estou mandando, não, eu estou ordenando, é uma ordem de Jesus, é um mandato, é uma coisa, é uma autoridade, por isso que ele está falando em autoridade. Ide significa imperativo, fazei é imperativo, é uma coisa assim: vai e faça. Fazer discípulos é primícia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É primícia, é coisa é primordial a gente entender isso. Porque a igreja não pode ser um clube. A igreja tem que estar voltada para fazer discípulos. E nós, infelizmente, mudamos. Achamos que viemos aqui, fazemos amizades, e é gostoso, não estou dizendo que não, mas isso é muito carnal. Essa comunhão que nós temos é carnal. A gente gosta da pessoa, a gente fica com aquela pessoa, a gente se relaciona com aquela pessoa. Isso, não estou falando que isso é errado, não, mas não é o propósito. O propósito do Evangelho não é fazer amigos e ficar em atividades, não. A igreja é fazer discípulos de todas as nações. É essa a autoridade da igreja.
ensinando a observar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amados, quando ele chamou Pedro, não foi para ser amigo de Pedro. Quando ele chamou João, não foi para ser amigo de João, para ser coleguinhas, não. Pelo contrário, ele chamou para poder o quê? Vocês me seguem e o que eu estou fazendo, vocês vão fazer depois. Amém? Vocês estão entendendo, amados? Amém? É que a gente mudou, porque é muito mais confortável. A carne, quando entra, poxa, legal, uma pessoa aceitou Jesus e tal. Isso fica uma coisa muito assim, carnalmente falando, mas a vontade que nós temos aqui, a importância, amado. Eu estava vindo com a minha esposa aqui, de carro, ele comentando, né? Aí eu ouvi uma música, não sei aonde que nós ouvimos. Aí ela falou do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Aí a Ana falou assim, Erasmo Carlos, aonde ele está agora? Me deu uma tristeza, amados, dentro do meu coração. Aí a Ana falou assim, a gente não pode julgar, né? Só Deus é que sabe. Mas eu fiquei pensando, imagina Lago do Fogo, a vida toda. Que isso? E essa responsabilidade Jesus passou para a gente, para salvar vidas. E a gente brinca com isso, como se brincamos de igreja. Então Jesus deu uma ordem aqui. Marcos capítulo 16, aparições de Jesus depois de sua ressurreição. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui ele já falando de pessoa a pessoa. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Aqui eu li o Evangelho de Marcos, é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. E de por todo mundo pregar o Evangelho aqui, ele especifica toda criatura. Toda criatura. E amados, nós estamos chegando a um tempo que isso vai apertar o cerco. O cerco vai ser apertado. Vocês estão vendo aí as coisas do Evangelho. Daqui a pouquinho estão cobrando até da igreja. Estão cobrando já arrecadação de dízimo. Vamos começar a mudar, essa situação vai apertar. E a gente tem que se acostumar que nós não estamos aqui com um clube, nós estamos numa igreja onde nós temos uma missão. Pastor, então a gente não vai ser mais amigo de ninguém, não tem isso não, a gente vai continuar amigo, irmão, mas a gente vai ter um princípio, a gente tem que estar ligado nesse princípio. Amém? Pode passar, querido. A liderança atuante busca e alinha. Pastor, você está me chamando para liderança? Amados, cada discípulo é um líder. Cada discípulo é um líder. Todos os discípulos de Jesus eram líderes. Ele tinha uma reunião em Jerusalém, onde ali a liderança ali tomava as decisões, mas todo discípulo é um líder dentro da sua casa, na rua, no evangelho, em qualquer lugar onde você tem uma pessoa que você possa ministrar o evangelho, você é um líder. Liderança atuante, que atua, busca e alinha o quê? Esforços para encontrar caminhos novos, observando o todo e cada parte. Isso aqui está dentro daquilo que eu vou passar para vocês. Pode passar. Aqui alguns exemplos para a gente ter uma noção assim mais geral da coisa, mais entendendo do lado de fora, entendendo as coisas mais simples, fazendo uma analogia, uma parábola, definições e conceitos, ferramentas e métodos. Repete comigo, ferramentas e métodos. Para você usar uma ferramenta, você precisa ter um método de trabalho. Aqui nós temos vendo aqui, ó, trabalho sem método, dificuldades e não alcança objetivo.
O cara foi pregar uma coisa na parede e acabou quebrando a parede, entendeu? Agora aqui, trabalho com método, certeza de atingir o objetivo. Né? Ele aqui está pensando e olhando para o outro e vendo como é que está a coisa, né? Não tem método nenhum para se fazer o que ele está fazendo ali. Né? E aqui ele cria o seu método. Pode passar. Definições, conceito, método, pode passar. O que é método? Pode passar. Definições de método. Meta e odos, duas palavras. Meta é meta, odos significa caminho. Para você definir um método, você tem que ter o caminho para a meta. Como assim que a gente está dizendo, pastor? O que você está querendo? A igreja tem que ter uma meta, um propósito, uma direção para a gente alcançar. Caminho para a meta. Situação atual, depois do método, com ferramentas, você vai atingir a sua meta. É o que nós estamos querendo fazer agora. Nós temos uma situação atual. Nós vamos usar os métodos através das ferramentas e vamos atingir a nossa meta. Pode passar. Atingir resultados. Aqui eu peguei um exemplo bem característico do Brasil, né, que diz que é a terra do futebol. O Alexandre também veio de camisa do Flamengo, justamente por isso. Não tem nada a ver, não. Futebol, esporte que encanta multidões. Amados, a gente tem que tirar proveito disso. E no Brasil, amado, é uma coisa interessante que eu lembro, desde pequenininho, o primeiro presente que eu ganhei foi uma bola. Papai era jogador de futebol, meu tio era jogador de futebol e eu ganhei uma bola. E jogava bola na rua, jogava bola em todo lugar. Então, tem pessoas que não, mas a maioria do brasileiro é chamado país do futebol. Todo mundo gosta de jogar futebol. E você vai no Maracanã, você vê o Maracanã, um jogo, agora todos os jogos você vê aqui bancada cheia. Então, amados, criou-se o quê? Uma motivação para que as pessoas gostassem de futebol. Agora tem futebol feminino. Estão criando motivações para que as pessoas assistam futebol. Então, é uma forma que a gente, são métodos que foi usado para uma meta, que é a audiência, que é essa dinheirada toda que entra dentro do futebol, para poder alcançar esses objetivos. Teve uma época que os estádios estavam vazios, aí eles criam métodos com ferramentas para poder alcançar isso aí, mudam algumas coisas. Pastor, mas na igreja é só o Espírito Santo? Não, nós temos que ter organização, nós temos que ter uma meta para alcançar. Nós temos que ter as ferramentas que são os dons do Espírito Santo que nós temos que usar. E essas ferramentas que são os dons, eu preguei quarta-feira aqui, falei sobre isso, é importantíssimo a gente saber usar nossas ferramentas, que são os dons do Espírito Santo. Mas eu vou passar adiante. Pode passar. Por que no futebol motiva? Aqui nós temos um funcionário desmotivado no trabalho. Olha a carinha dele, misericórdia. Não sei se está super cheio. Quando chega no futebol, aqui, meu amigo, o cara está outra coisa, né? Todo felizinho, fazendo teté, saiu do trabalho ali, já está pronto para jogar bola, está com tênis, com bolsa, com sacola, sabendo que tem futebol, então, meu Deus do céu, né? Terça-feira vocês jogam ali, né? Já sai, não quer nem saber de almoçar, de jantar, primeiro é o futebol. Pode passar. O que gera motivação no futebol? Fatores motivacionais que são internos dentro da pessoa. Ou seja, são sentimentos gerados dentro de cada pessoa, de cada indivíduo, a partir do reconhecimento e da autorrealização gerada através de seus atos. Está um pouco complicada a definição, mas essa eu vou explicar, entendeu? São motivacionais, tudo é dentro da gente. É uma coisa que vem de dentro para fora. Que geram sentimentos gera sentimento dentro de nós, dentro de cada pessoa, pelo reconhecimento. Poxa, eu vou jogar pacas hoje eu estou disposto, eu vou chegar lá, vou dar lençol, vou fazer gol, eu vou arrasar. Reconhecimento e autorrealização. Quando você chega lá e jogou muito, fez gol, poxa, que realização. Né? Nós estávamos lá no City, lá eu fiz um gol, consegui fazer um gol, já saí realizado.
Pô, um gol pelo menos eu fiz. Poxa, eu jogando com essa barriga toda, eu não consegui fazer um gol em cima de Tadeu lá, que tentou pular ainda, não conseguiu. Reconhecimento, autorrealização gerada através do quê? Da sua performance, dos seus atos dentro daquilo que você está fazendo. Pode passar. Objetivos, metas e regras do jogo. Método, né? 100% claros para toda a equipe. A motivação não está na bola. A bola é chutada para lá e para cá, a bola sofre mais do que nada. Agora, aqui, ó, é tudo ou nada. O pessoal se reúne ali, pessoal, vamos dar tudo, vamos fazer, vamos acontecer, papapá, papapá. Vocês estão mais ou menos imaginando o que vem para que nós façamos uma igreja motivada. Amados, quando começar a gente a ser curado, você começar a orar por pessoas endemoniadas forem libertas, e você começa a ver isso aqui cheio, começa a bradar, meu Deus do céu, glorificar, daqui a pouquinho a porta não está dando, amados. Nós já tivemos essa igreja assim, eu botava bancos de madeira ali, enchia a igreja, ficavam, e as pessoas queriam mais e mais e mais. Continua. Como consequência, liberação de todo o potencial do jogador. Aí o que acontece? O cara que está ali recebe aquela missão ali de futebol. Eu vejo agora o Botafogo, não vejo nem o Flamengo. Um time que não tem muito talento, vamos dizer assim, que nem o Flamengo tem. Que não tem jogadores ali que o pessoal nem conhecia, talvez, os jogadores. De repente começa a ter resultado. Meu amigo, a torcida do Botafogo era meia dúzia, agora você vai no estádio, está sempre lotada. Você vai na rua aí, você vê um monte de botafoguense, estava tudo sumido. As camisas, agora comprar uma camisa do Botafogo, que antigamente você comprava ali na esquina por 50 centavos, agora vai comprar uma. Como consequência, a liberação, o cara fica motivado, o potencial do cara é muito maior. O potencial da pessoa é muito maior. Por quê? Porque o cara quer jogar mais. O cara, sinceramente, entra um pena de pau, entra ali, vai jogar bola. Você bota um pena de pau ali, ele vai jogar bola. Porque está motivado, está dentro de um grupo, está dentro de uma equipe, e a pessoa já vai jogando. Poxa, entrou um tal de Cebolinha, não, como é que é o nome do Cebola, sei lá, é bola. Hã? Não, no time do Botafogo é um cara baixinho que tem lá. Não, é um pequenininho que tem lá. Se o cara está jogando, está fazendo. Poxa, o cara já é ídolo da torcida. Nunca vi falar. O que acontece? A motivação, a liberação. Um time pequeno, o Botafogo estava quase um time pequeno, perdeu até, foi desclassificado no Campeonato Carioca e de repente. Isso quer dizer, amados, que não tem barreiras. Eu preguei isso aqui, né? Até em cima da mensagem da palavra, num louvor antigo, não há barreira. Não tem barreiras para que você tenha o seu potencial venha se aparecer, florescer. Pode passar. O estímulo criado pela meta de dar resultados positivos gera motivação positiva nos jogadores. Os jogadores ficam todos motivados. Pode passar. O treinamento se realiza antes da partida e o plano é colocado em prática. Antes da partida é que começa a coisa. Engraçado que a motivação está tão grande no Botafogo que saiu um técnico que pediu como se fosse assim, eu estou saindo fora agora, estou indo. Aí botaram um outro, o time continua jogando. Aí botaram outro, o time continua jogando. A coisa continua. Não é o pastor, não. É a motivação da igreja. A alegria do Senhor traz a força. Imagina isso na igreja, amados. Essa relação que eu vi aqui, quando eu falei, meu Deus, quando Deus me deu isso aqui, eu falei, meu Pai do céu, é isso aqui, eu saí catando, eu falei, eu tenho isso aí. O treinamento se realiza antes da partida e o plano é colocado em prática. Pode passar. A checagem e o reconhecimento, eles são imediatos. Aí está um gol, o local 1-0, já começa fazendo o gol, daqui a pouquinho sai outro, a confiança vai lá em cima.
A confiança vai em cima, tanto no futebol quanto na igreja. Você vai orar para uma pessoa e fala, poxa, com certeza essa pessoa vai ser curada. Você já está orando com confiança, com fé, a sua fé aumenta. Pode passar. A equipe busca a solução de acordo com os resultados alcançados. Amém? Então, quer dizer, a equipe, ela busca a solução de acordo, cada vez que o resultado vai aumentando. Eu duvido que alguém chegava e falava que o Botafogo ia ser o primeiro colocado com 14, 13 pontos, na frente do segundo colocado. Um jogador do Flamengo ganha mais do que o time todo do Botafogo. Um jogador do Flamengo. Aí você fala assim, eu não estou caçoando, eu estou falando uma coisa que não precisa você ter, eu tenho que ter um pastor igual a Benihim, igual não sei quem. A gente olha sempre para a grama do vizinho, não olha que você tem o potencial para esse. Quando você olha para você, você vai começar a ver. Então, você vai ver nos resultados e você vai ver, opa, aí você vai se autovalorizar. Eu vou te mostrar uma foto aqui depois. Pode passar. Os itens motivadores do esporte podem ser implementados na sua vida profissional e familiar. Isso reverte para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, para dentro da sua vida financeira, para dentro da sua saúde. Tudo isso começa a reverter. É uma coisa, uma bola de neve. Talvez a igreja bola de neve foi por causa disso. Isso vira uma bola de neve, vai crescendo cada vez mais. Pode passar. O que motiva no futebol? Objetivo e metas, elas são claras. Regras, irmão, tem que ter regra. E tem que ter o quê? Obediência. Eu separei aqui submissão, até que eu botei submissão, separei. Submarino, debaixo do mar. Submissão, debaixo da missão. Não é debaixo do pastor, não. É debaixo da missão da igreja. Lógico, a autoridade é o pastor, mas a missão é da igreja. Nós temos uma missão, nós temos uma meta, nós temos que alcançar. Por exemplo, nós temos 50 membros. No final do ano nós temos 100. É a meta. E como que você vai fazer isso? Não, você vai se virar de arranjar. Se cada um ganhar a meta vai atingir 100 pessoas. 100 pessoas aqui já vai encher, já vai dar. E quando você alcança, não precisa procurar bater em porta, não. Você vai começar a orar por uma pessoa e vai conseguir ganhar essa pessoa. E vai trazer essa pessoa para cá. Amados, eu contei o testemunho aqui que eu estou falando aqui, a Liene, né? A farmacêutica. Como é que foi que eu consegui trazer essa irmã para cá? Eu não, né? Foi Deus. Porque eu não tenho glória nenhuma para mim, não, amados. Eu fui comprar um remédio que eu não estava encontrando. Eu fui na farmácia Pacheco aqui de Itaipuaçu, cheguei lá e encontrei ela. E convidei ela para o dia dos namorados. E ela está vindo na igreja. Está frequentando e tal. Mas tem muito mais. Isso é um pequenino, uma gotinha no oceano. Objetivo. Se você tem metas, claro. Temos 50? Mês final do ano temos 100. E quando eu chegar e falar assim, pessoal, tinha 50, né? Tem 55. Pessoal, tem 60. Pessoal, tem 70, 80. Meu irmão, a tua motivação vai aumentar mais ainda. Você não vai falar assim, poxa, eu ganhei eu não quero ganhar 2, 3, 4, vou ganhar mais. Mas ganhou o primeiro. Depois do primeiro, você vai querer ganhar o segundo. Daqui a pouquinho você vai ver que você tem confiança para ganhar o terceiro e o quarto. Mas primeiro ganhou o primeiro. Amado, isso é tremendo. E quando você vê essa pessoa glorificando a Deus, pulando, sendo salvo, sendo liberto, meu Deus do céu. Debaixo da missão, obediência às regras e submissão. Todos sabem o placar. O placar é esse, né? Consciência da atuação. A tua atuação, você mesmo vai avaliar. Se você não está satisfeito, você vai corrigir. Você vai falar com o pastor, vai falar com o técnico. Eu tenho que fazer um treinamento diferente, eu tenho que fazer um treinamento à parte. Acho que eu estou com a barriga muito grande, estou muito gordinho, eu tenho que jogar mais para poder fazer gol, para poder correr. Tem que fazer um treinamento. Imediato, reconhecimento é imediato. O tempo de jogo é definido criando atenção positiva. Existe competência e é permitido liberar todo o potencial do jogador. Pode passar. A satisfação, viu? O cara já está jogando, dando de chilena já. Resumo, ação corretiva com base no placar. Não está dando certo, a gente tem que fazer correção. O placar não está subindo, não está fazendo gol, não está aumentando, vamos fazer.
Conhecimento do placar imediato, facilitando o reconhecimento imediato e consciência da ação corretiva, né? Isso vai ter que ser, eu vou ter que ter um placar aqui, né? Como eu vou fazer isso? Não me pergunta não, que eu não sei, ainda não pensei nisso não. Facilitando o reconhecimento imediato e consciência de ação corretiva. Talvez eu possa começar amanhã. Nós estamos batizando uma pessoa amanhã. A gente pode começar com um zinho. Objetivo, metas e métodos claros, permitindo liberação total do potencial individual. Metas com data final, gerando responsabilidade. Até o final do ano. Misericórdia, pastor, já estamos no mês de agosto. Desafios e energia para cumprimento dos métodos gera criatividade. Isso aí é o seguinte, a pessoa não está conseguindo, a pessoa se torna criativa, porque Deus vai dar criatividade à pessoa. Treinamento antes da partida e execução do plano pelos jogadores. Pode passar. Nossa missão, participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo, e particularmente através da Igreja Metodista em Itaipuaçu, ou seja, você, discípulo de Jesus. Nós vamos ganhar o mundo? Não, particularmente, nós estamos aqui na Igreja Metodista. Quem é a Igreja Metodista? É você. Nós vamos ganhar discípulos para Jesus. Pode passar. O que são valores? São as convicções claras e fundamentais que a Igreja Metodista defende e adota como guia de gestão que orienta as suas ações ao longo do tempo, né? Valor é uma convicção clara e fundamental, né? É uma convicção clara que a Igreja Metodista defende e adota como guia de gestão que vai orientar as suas ações durante o tempo. Pode passar. Eu passei aquela, mas eu quero essa aqui. Essa aqui. Que são valores? São princípios. Que eu estou resumindo aqui, fui eu que dei uma clareada aqui, fui eu que traz. São princípios que traz direção. São ações que te orientam. É uma forma de praticar comportamento. O teu comportamento diz quem você é. Adequado. Tem que ser um comportamento adequado dos irmãos, que constitui uma fonte de inspiração no ambiente da igreja. Amados, isso é, hoje eu tive até uma resposta sobre isso, que é muito importante, né? Que o seu comportamento adequado vai fazer que nós formamos uma equipe, se preocupando uns com os outros, não machucando e ferindo uns aos outros. Mas no futebol, às vezes, você vê isso. Você vê um jogador lá, mas eles não se brigam entre equipe, não. É proibido ele brigar. Um dá um passe errado para o outro, você já viu? Falou assim, valeu, passo todo errado. Ah, tá legal, valeu. Por dentro ele pode... Mas, na hora, porque é equipe. Mas nós não vamos fingir. Nós temos Jesus Cristo, nós temos que amar o nosso irmão do jeito que ele é. Então nós temos que procurar não ferir o nosso irmão. E se alguma coisa acontecer, a gente tem que ir perdoar. Então, um comportamento adequado dos irmãos, que constitui uma fonte de inspiração no ambiente da igreja. A igreja fica, poxa, é outro ambiente. Quando não tem um ambiente que está chocando um com o outro com um, começa a criar, meu Deus, começa um falar do outro, vira fofoca. Agora, quando há que você se preocupa em não magoar, e se magoou, você vai pedir perdão. Se a pessoa te magoou, você vai também lá e fala assim, não, meu irmão, você me magoou, mas eu quero te dizer que eu te amo. A coisa começa a se construir. Comportamento adequado dos irmãos. Isso é fundamental. Isso são valores. É princípio que traz direção. É a ação que orienta toda a equipe e toda a igreja. Amém? Pode passar. De novo, são virtudes desejáveis ou características básicas positivas que a Igreja Metodista quer preservar, adquirir ou incentivar. Está certo. São virtudes desejáveis ou características básicas. Eu dei várias interpretações aqui, por isso que eu estou... São virtudes desejáveis, né? Que a gente... Os valores são virtudes que a gente deseja, né? Características básicas, positivas, que
nós da igreja temos que preservar, adquirir e incentivar. Pode passar. Estou preocupado com o horário já. Cadê a foto? Apareceu. Agora já estamos só no finalzinho aqui, que eu quero passar mais algumas coisas para você. Estou no meu horário, eu quero terminar 9 horas. Uma coisa... Oi? Acostumar a trabalhar sob pressão. O outro aqui é colega de trabalho dele, né? E esse aqui, o pastor, a cadeira está imprensando o outro. Amados, a gente tem que se acostumar a trabalhar com pressão. Nós vamos ser pressionados no trabalho, somos pressionados na vida financeira, somos pressionados. Não quer dizer que a igreja pressiona você, mas você mesmo quer dar o melhor. Todo o jogador de futebol é pressionado. Pedro levou um soco agora. Misericórdia dessa pressão. Pode passar. Isso aqui é importante. Acredite em você mesmo. Tenha confiança. Um gato olhando para o espelho está vendo o quê? Um leão. Amém, queridos? Eu acho que parou aqui. Vê se não parou. Fim. Primeira etapa. Confio em vocês. Tá? Pastor Luiz Tavares. Acho que tem mais alguns. Vai. Isso aqui, uso de soluções tecnológicas é inevitável. Meu Deus do céu, perceba atentamente as diferenças, meu amigo. Sabe que não tente fazer isso aqui. Como é que pode isso aqui dentro d'água? Entendeu? Um boi, sei lá, uma vaca aqui, querendo fazer a mesma coisa que um tubarão. Vamos lá. Melhorar resultados. Nunca desista. É que você vê um sapo aqui já todo engolido até a cabeça, você vê que você não deve desistir, vai sair daí. Acho que acabou, agora acabou. Amém, queridos? Agora vocês têm essa folha aí, né? Eu não sei se todos conseguiram receber, acho que foi falta de fé minha, talvez. Não, acho que tem alguém sem folha? Está todo mundo com folha? Vamos lá. Primeiro ponto, né, que eu botei aqui. O propósito primário de estar na igreja, o propósito do discipulado é criar uma equipe unida para que o objetivo seja formar discípulos para Jesus. Não é formar discípulos para nós, e sim para Jesus. Então, primeiro ponto que eu estou colocando aqui, que este estudo nós estamos propondo para vocês, é para quê? Para criar uma equipe unida. Por essas ideias aqui do futebol, nós vimos que uma equipe unida vai dar bons resultados, né? Então, uma equipe unida para que o objetivo seja formar discípulos para Jesus. Mas primeiro nós temos que ter uma equipe unida. Se não tivermos uma equipe unida, não tem condições. Um ajudando o outro e o outro ajudando um. Não é formar discípulo também para a gente, não. Às vezes a gente começa a se empolgar e forma discípulo para nós mesmos. Não é discípulo para nós mesmos, não. Então vamos formar discípulo para Jesus. Jesus forma os discípulos e entrega para Deus e fala, eles estão aí, nós vamos ver isso no nosso estudo. Entender que não é fazer o que me agrada, mas somar em todos os sentidos, para que haja crescimento em número de discípulos responsáveis na igreja. Por que eu botei esses responsáveis aqui? Que você tem que entender, né, que você não vai fazer o que agrada a você. Você tem que fazer o que agrada a Deus, né? O que agrada a Deus, mas somar em todo sentido para haja crescimento. Ou seja, você não vai, eu vou trabalhar no ministério tal, não. Você tem que trabalhar em todos os ministérios, se possível. Nós temos uma igreja pequena. E nisso nós temos que fazer o quê? Trabalhar na forma de coletivo. A gente não pode pensar individualmente, nós temos que pensar coletivo, amados. Eu estou precisando de muita ajuda, nós estamos precisando de muita ajuda. Quem não pensa assim, amados, pensa individualmente, pensa só em si próprio, isso aí não é de Deus.
Entender que não é fazer o que me agrada, mas somar em todos os sentidos para que haja crescimento em número de discípulos, discípulos responsáveis. Por quê? Se ele vê você sendo uma pessoa responsável, ele vai fazer também ser responsável. Se ele vê você chegar aqui, uma coisa acontecer aqui, você ajudar a trazer um copo d'água para o pastor, fazer caiu uma cadeira, sujou o chão, pagou um pano de chão, pagou a luz, não sei o que, você tentar sempre estar uma pessoa ajudando dentro do teu ministério, fora do teu ministério, dentro da igreja, fora da igreja, vamos fazer uma capinação, vamos fazer não sei o que, vamos uma arrumação, você quer estar sempre junto, você está criando, mostrando para essa pessoa que você é responsável, você está frequentando todos os cultos, é uma forma também de dizer, eu devo frequentar. Imagina você discipular uma pessoa e você não vai a culto nenhum. A pessoa também vai falar assim, poxa, eu não vou a culto nenhum. Entendeu? Como é que você vai discipular uma pessoa? Ah, não, mas eu não fui por causa disso. A pessoa vai estar, também não fui por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo. Então você não tem que fazer o que você agrada, você tem que, se você está ali, mas não é por causa do pastor, não é por causa da igreja, não é por causa do culto, é por causa que Deus deu Jesus Cristo para morrer no teu lugar. Não ter partidarismo ou privilégios para ministério ou pessoas. Amados, isso vira politicagem. Quando você tem partidarismo, é partido político mesmo. Ou aí você escolhe uma pessoa, ou escolhe um grupo, ou escolhe um ministério, quer ficar andando só com aquele grupinho. Isso não é de Deus. Você tem que andar com a igreja toda. Primeiro que isso aqui não foi feito para fazer amizade e ficar coleguinha um do outro. Ah, eu gosto daquele cara, eu gosto daquele, vou andar só com ele. Não, aqui nós temos que andar, mas em prol do reino de Deus. Amém, queridos? Nos basearemos no Evangelho de João, capítulo 17, e também nos capítulos do livro Fazedor de Discípulos do pastor Danilo Figueira. Eu não vou pegar o livro e passar o livro para vocês. Eu agora, como já estudei esse livro, já passei esse livro uma vez aqui, eu agora estou tirando partes do livro e estou fazendo uma apostila, não uma apostila, mas um resumo, uma síntese, e daquilo que, para a nossa igreja, não para a igreja, que ele fez para a igreja, baseado na igreja dele, eu tenho que fazer baseado na nossa igreja. Então eu estou trazendo uma coisa diferente que eu vou falar para vocês. Amém? Alguém levantou o dedo? Não? Levantou? 2 anos, né? Vamos lá, pessoal. O exemplo de atitude. No dia dos namorados, eu vou fazer um exemplo aqui, né? Olha só a visão que eu tive no dia, eu vou falar, meu irmão, eu tenho que falar as coisas, porque no dia dos namorados, casais que estavam sozinhos e que não eram da igreja, deveriam ser mais assistidos do que os casais que já são da igreja. Isto me chamou a atenção, porque nós não estamos preparados para receber visitantes e discipulá-los para Jesus. O propósito primário de estar na igreja é servir a Deus e não fazermos amizades, ou para fazer festas, passeios, aniversários e coisas parecidas. Olha para mim, amados. Quando eu falei do dia do namorado ali, é por causa disso, eu peguei um exemplo, porque eu já fui numa igreja que eu fiquei impressionado com isso. Chegavam visitantes, as pessoas, por exemplo, esse negócio de camisa eu gosto, né? A pessoa começa a usar camisas, não que a camisa uniforme não é unidade, mas a unidade é outra coisa, mas uniformizado, às vezes, eu via aquele grupo, ia para cima da pessoa, todo mundo querendo ganhar uma vida, cara, que coisa maravilhosa. Eu ficava olhando assim, a pessoa, o senhor visitante, não sei o quê. Aí parecia que um grupo, 2, 3 já chegaram junto, os outros 2, 3 não podiam chegar nele. E o outro lá chegava em outro, Os visitantes eram assessorados de uma forma assim, tremenda, por toda a igreja. Queria fazer isso, queria ajudar, queria dar um conselho. E nós não, às vezes quando você tem amigo, entra um visitante aqui, entra e sai da mesma forma, um ou outro fala com ele. Nós temos que ter a paixão pelas vidas, amados. Meu Deus do céu. A gente tem que ter paixão. Eu estava evangelizando com o Gabriel esse domingo passado, retrasado, não sei qual foi, domingo. Eu passei na rua e vi um garoto que foi no dia dos namorados. Ele chegou lá e estava soltando pipa. Eu não pensei 2 vezes, eu falei, sei soltar pipa também. Já cortei, já fiz um monte, já fazia cerol, fazia tudo de pó de vidro, cola de madeira, fazia aqueles negócios todos. Sei soltar, assim.
Cheguei lá e peguei da linha dele, comecei a soltar cafife, só que eu empurrei, enterrei o negócio. Mas consegui tirar do alto tranquilo. Mas, qual era o meu objetivo? Duvido que o meu objetivo era soltar cafife. Meu objetivo é me aproximar dele e convidar ele para a igreja. A família está precisando de Jesus. Tenho que fazer isso, eu tenho que fazer primeiro. O meu objetivo não é o objetivo de encontrar ele. Meu cara, vamos falar de futebol, vamos falar disso. Eu posso até começar falando de futebol, mas a minha missão é salvar a vida para Jesus. Encontramos com outro na rua lá, que olhamos um rapaz novo, também, a cachorrazinha aqui, porque nós temos que ter essa missão dentro de nós, é dentro de nós. Nós não fomos feitos aqui para fazer. Então, quando eu cheguei lá, quando eu fiquei lá na festa, que é o casal que sentou comigo, eu pedi para sentar comigo, o casal que eu convidei que veio da farmácia. Poxa, eu podia sentar lá comigo, hein, pastor? E o que eu fiquei mais na mesa foi um dos casais que não eram da igreja que ficou. Não estou querendo criticar ninguém. Não é a função aqui, a missão minha não é criticar. A missão é chamar a atenção para que nós sejamos igreja aonde nós estivermos. Pode falar, varão. Amém. Primeiro você falava o versículo, dava o versículo para ele, depois... Falava de Cristo para ele. Isso. Amém. Tá certo isso, é isso mesmo. Dá logo o dinheiro, você vai dar o dinheiro, se eu te der esse dinheiro, você vai gastar, vai acabar ali rapidinho. Agora, o que eu vou te dar agora, a palavra de Deus, isso não vai acabar nunca, isso aqui vai servir para o resto da tua vida. Depois você dava o dinheiro. Amém. O propósito primário de estar na igreja é servir a Deus e não fazermos amizade, ou para fazer festas, passeios, aniversários ou coisa parecida. Podemos nos distrair, com certeza, mas a nossa visão é salvar vidas para o reino de Deus, para aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? 1 Pedro, aí o versículo está aí, aqui eu não tenho não, 1 Pedro 2,9, né, que diz o quê? Sois na geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, das trevas para a maravilhosa luz, né? Essa é a missão nossa, amados, né? Lucas 5,10, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenham medo, e de agora em diante você será pescador de homem. Reparou como é que é a situação? Pedro, primeiro encontro de Pedro com Jesus, Jesus já falou, você é pescador de homem. Ele não sabia nem o que Jesus estava falando. Não sabia. Tem gente que acha que tem que aprender. Ele não sabia, pescador de homem. Ele pegava peixe, como é que eu sou pescador de homem agora? Lógico que depois, lá na frente, ele foi entender e se tornou um pescador de homens. E Mateus 28,19, que nós lemos aqui, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário, entre parênteses, fundamental, no discipulado, que o entendimento entre os discípulos seja conforme a expressão, um pingo seja letra, para os membros da igreja. Ou seja, educar como trabalhar, para que tudo que fizermos na nossa igreja seja relevante para Deus e para quem vamos acolher. Como pingo virou uma letra, amados, quando a gente começa a trabalhar em equipe, né, a gente estava conversando, eu e o Alexandre aqui, né, por exemplo, eu já estou pregando há muito tempo, e Alexandre louvando. A gente começa a se entrosar. Poxa, quando eu fui ver o
culto, domingo atrasado, domingo passado, meu Deus, eu falei, meu Deus, parecia até que estava combinado. Ele começou a louvar, eu comecei a falar do Pentecostes, da palavra que ele beijar a terra, Deus veio beijar a terra. Eu comecei a ministrar em cima disso, que quando foi que Jesus vai vir beijar a terra? Quando vai vir na ressurreição, quando voltar a segunda vez e tal. E eu comecei a falar do Pentecostes, de repente ele entrava com a palavra, entrava com o louvor, e eu entrava. Aí tem uma hora que apagou a luz, e me parecia até que era um sinal combinado que eu tinha com ele, para poder a coisa. Então a coisa ficou entrosada. Oi? Você que apagou a luz. Parecia que estava tudo combinado. Quando apagou a luz, passou para ele. Depois passou, voltou para mim. Uma coisa que tem que ser. Sabe o que eu quero dizer que eu pingo é letra? Quando você estiver falando de Jesus com uma pessoa, quando uma pessoa chegar aqui, a outra chegar junto, a outra já vai saber o que vai falar, a outra vai... Amados, isso vai ser uma coisa tremenda. Quando a gente fizer evangelismo ali na porta, nós vamos ter um louvorzão em setembro. Né? Teve uma vez que já ensaiamos isso umas 2 vezes. A gente entrega copo com água e fica, meu irmão, daqui a pouquinho a gente vai ver, só as pessoas vão ver entrosamento. Um serve o copo com água, o outro vai dar folheto, o outro vai botar faixa, o outro fala isso. E a gente começa a chamar as pessoas e tal. O entrosamento é fundamental. E quando a gente também fizer os nossos trabalhos na nossa casa, que eu quero chegar até aí, irmãos. Você na sua casa, você tem um lugar que pode se transformar, não numa igreja como essa, mas numa mini igreja, um pedaço dessa igreja. Porque você é um pedaço da igreja. Se você conhece uma pessoa, a pessoa é de boa índole, legal, dá para você chama na tua casa, eu quero te ensinar a Bíblia, você quer aprender? Só é assim mesmo. Você vai chamar uma pessoa e começa a passar a Bíblia para ela. Passa os vídeos. Se você não tem muita prática, passa um vídeo nosso. Não passa vídeo de outra igreja, passa na nossa igreja. Nós temos que passar para a nossa igreja. Você é ministro da tua igreja. Ah, pastor, aí salva. Não, eu quero ver todo mundo aqui, mano. Você trabalhando para a obra do Senhor. Pode falar. Aleluia, glória a Deus, amém. De um livro que ela leu isso, amém. Amém. Porque aí você vai poder cuidar, você que tem que cuidar, você que tem que regar, você tem que fazer as coisas para, eu dou fruto e jogo para o lado de lá, misericórdia. Não. O que mais? A igreja existe para quê? Para salvar vidas e cuidar bem delas, até o arrebatamento. Nunca se faz uma coisa para alguém pensando na recompensa. Vira politicagem, partidarismo, causa divisão. Jesus não morreu no lugar de ninguém especial ou por motivos de recompensa. Importante é isso, amados. A gente entender que você, quando serve a Deus, você não serve para receber alguma coisa em troca. Ah, pastor, se eu dizimar, eu vou receber tanto. Se eu salvar uma vida, trabalhar para Deus, eu tenho que ganhar tanto. Não, você vai fazer despretensiosamente. Se o Senhor Deus quiser recompensar de alguma forma, Ele vai recompensar. Amém. Se fizerem bem aos que lhes fazem bem, esse é versículo bíblico, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Se emprestam àqueles a quem espera receber, de que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amados, é como eu disse, né, amados? Você, quando faz um bem, não olha a quem. Amém, querido? Repete aí. Quando se faz um bem, não se olha a quem. Aleluia. E quando não olha a quem, você não está fazendo para a pessoa. Você está fazendo para Deus. Né? Aquele exemplo que eu dou, que uma pessoa foi ajudar um mendigo a dar comida, aí o mendigo chegou e falou assim, você está me dando isso, que quer que eu vá para a tua igreja? Eu não quero ir para a tua igreja, não precisa falar. Eu falei assim, não estou fazendo isso para te levar a minha igreja, estou fazendo isso porque eu me sinto muito bem fazendo isso. Eu sou realizado fazendo isso para você. Agora você faz o que você quiser. A realização nossa é dar e não receber.
certeza. Glória a Deus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23, 24. Quando ela falou do pão da vida ali, eu lembrei, Gabriel, tem um monte de folheto ali. Tem uma caixinha ali. Você pode pegar meu carimbo lá dentro, meu não, meu carimbo da igreja, pegar teu discípulo Daniel, então você, Daniel, você é dessa, você é discipulado. E ó, carimba tudo, tem bastante papel, os panfletos estão ali, o carimbo tem. Eu não sei se eu tenho a esponjinha daquilo ali, mas a Alexandre tem lá. A Alexandre tem lá do carimbo dele. Não sei, mas eu acho que tem carimbo, tem a almofada. A almofada também nós temos. Ah, não, acho que nem a almofada. Acho que é aquele que bate direto, sei lá como é. Que já tem. Amém? Eu vou pegar ali, me lembra aqui depois do culto. E me lembra o quarto domingo, que eu não estou lembrado do quarto domingo quando é. A gente vai fazer, que eu vou botar na igreja para a gente poder divulgar, tá bom? Amados, vamos ficar de pé em nome de Jesus. 9h05. 5 minutinhos de atraso, mas eu comecei 8h05. Amém? Semana que vem a gente já começa a nossa... Isso aqui foi uma introdução. Guarde com carinho essa folha. Leia em casa se puder. No banheiro, quando estiver fazendo suas necessidades. É bom ler quando fazer as necessidades. Ih, está gravando, meu Deus. Jesus de Nazaré. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Senhor, obrigado, Jesus, por mais esse dia na tua casa, Pai. Faça da casa deles também a sua casa. Eu creio que já é, mas intensifica isso, Pai. Para que a casa deles seja um lugar sempre, ó Pai, de conversão de vidas. Lugar abençoado para a família, lugar de produção do Senhor, que o Senhor produz ali, que o Senhor semeia ali, Pai, a partir desse estudo, por eles estarem aqui, Senhor, Tu sabes a alegria que deu no meu coração, e principalmente no seu coração, Pai, porque eles querem trabalhar para Ti, eles querem fazer diferença no Teu reino, e eu Te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz. Que o Senhor muito, mas muito mesmo, vos abençoe.